Segunda parte da aula. Eu nomeei aqui a aula como delitos associativos. Porque no cronograma lá que foi passado era para tratar de organização criminosa. Aí eu resolvi ampliar um pouquinho o objeto do estudo para a gente fazer um comparativo com alguns crimes como associação para o tráfico, tá? Então aí a gente trabalha. Aí aqui agora, ó, modo carnaval, hein? Tudo colorido. Por quê? Porque é bom pra gente tentar fazer as comparações. Então o que eu fiz? O que é vermelho, vocês comparam com vermelho, entendeu? Aqui é só o nome Iuris, né? Depois eu vou passar os slides, tá? Se quiser, não sei se é isso, mas vou passar depois. O verde compara com verde, amarelo com amarelo se houver, azul com azul, roxo com roxo, etc. Então a gente, basicamente em termos de delitos que tratam as formas de associação criminosa, a gente tem 4 figuras típicas no ordenamento todo brasileiro. A primeira delas é a associação criminosa, que é o 288, que se vocês me auxiliarem, vocês lembram qual era o nome desse crime no passado? 288, hoje é associação criminosa, antes era? Formação de quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando, tá? Ele mudou de nome, na essência houve pouco quase nenhuma alteração. Tem a organização criminosa, que é a lei específica, lei 12.850. Tem a constituição de milícia privada, 288A, do Código Penal. E tem a associação para o tráfico. Tá? O que eu gostaria de tratar com vocês antes desses 4 crimes? Qual é a diferença entre concurso eventual de pessoas e todos esses crimes associativos? Alguém sabe me responder? O fim? O fim? Acho que é a habitualidade, né? A permanência de continuar sempre cometendo o crime, não um fim específico, um crime, um ato específico, né? Perfeito. É isso mesmo. O que é o concurso de pessoas? Duas ou mais pessoas praticando crimes, né? E eu tenho que ter em mente que os delitos associativos, eles ofendem bens jurídicos próprios, né? E eles não se confundem com concurso eventual de pessoas, que é a associação, mas associação no sentido gramatical. Associação para cometer determinado crime, né? Então aqui é uma associação que, exatamente como o nosso colega falou, ela tem requisitos de habitualidade e de permanência, tá? Em todas as figuras. Em todas as figuras, tá? Tem uma discussão que a gente vai tratar mais à frente, já me antecipando, é que na associação para o tráfico, praticar reiteradamente ou não. Então tem uma discussão se aqui precisaria ter habitualidade e permanência, tá? Mas o STF aqui também já decidiu que sim, é necessário que tenha habitualidade e permanência. Por quê? Porque é íncito a esses tipos associativos que haja essa união de esforços, não para cometer um crime específico, mas para cometer crimes, né? E que isso tenha um mínimo de estruturação e organização, tá? E aqui a gente vai quase que graduando, né? A associação criminosa é a lei geral, digamos assim. A constituição de milícia também está na parte, digamos que geral, né? Está no Código Penal, mas ela é um pouquinho mais específica. A associação para o tráfico é para o tráfico, como o nome próprio já diz. E a organização criminosa é uma, digamos que uma associação com plus a mais, né? Porque ela tem requisitos que a associação não tem. Então vamos lá nos elementos primeiro em verde, que diferenciam elas, né? Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. 3 ou mais. Então a partir de 3 já pode enquadrar na associação. Na organização criminosa, 4 ou mais. Milícia, ele não tem uma definição exata de quantas pessoas podem ser. Mas convenhamos, se é uma organização paramilitar, uma milícia particular, um grupo ou esquadrão, inviável pensar que sejam 2 pessoas, por exemplo. O Bittencourt, nesse artigo aqui em específico, ele fala que 2 pessoas não configura delito associativo. Tem que ter 3 ou mais, né? Porque
Aqui na organização criminosa. Depois vocês vão me avisando do horário aí, né? Que é 10h20. Vai me dando um toque aí quando faltar meia hora, né? Só pra gente dar uma acelerada aí, se for o caso. Aqui é bem maior o fim específico, né? De obter, direta e indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante... Aí vem, práticas de infrações penais, ou seja, organização criminosa, que é um crime que tem uma pena muito maior, que tem um requisito muito maior, né, que precisa ter uma estrutura organizada, etc. Aceita infração penal. Né? Enquanto que a associação criminosa, que é um crime mais... ou menor, um crime menor, digamos assim, né, um crime mais banal, entre aspas, não aceita. É as incongruências do legislador. E aqui a pena precisa ser superior, a pena máxima, né? Superiores a 4 anos ou tem que ter caráter transnacional a infração. Tá? Então é um ou outro, né? Se for menor de 4 anos, mas tiver caráter transnacional, aí eventualmente pode caber a organização criminosa. Também prevê infração penal, mas a pena máxima é superior a 4 anos, né? Então, na prática, não, na prática é inócuo. Na prática não existe, né? Na prática é inócuo. Mas, vamos imaginar que, e aí é uma grande discussão também dessa lei, as infrações penais isoladamente tem que ser maior que 4 anos, ou pelo cúmulo material poderiam ser maior? É uma discussão. Né? É uma discussão. Porque eventualmente o cara pode se unir para fazer jogo do bicho e um monte de passear pela contravenção penal, pela lei de contravenção penal, que eventualmente, com certeza vai dar mais de 4 anos. Será que isso seria suficiente para adequar aqui? É uma discussão relevante, tá? Que a gente tem. Se a gente falar que não, a gente vai quase que deixar inócuo também o artigo. Por outro lado, não tem uma previsão aí expressa de cúmulo material, né? Então tem uma discussão bem relevante aí. Associação para o tráfico, qualquer crimes previstos, enfim, crimes que digam respeito ao tráfico em geral. Em amarelo, né, são as coisas que elas se equiparam. Então, em amarelo aqui ela não tem aqui não existe nenhuma, pelo menos expressamente, nenhuma questão que diga respeito à qualidade da organização criminosa, da associação criminosa, enquanto aqui a organização criminosa tem. Né? Ela precisa ser uma organização que esteja estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Né? Então a gente precisa ter quase que assemelhado aqui ao que é uma empresa, né? Ainda que informalmente. Né? Então aqui, assim, o caso clássico aqui seria um PCC, né? Que é extremamente bem organizado. Né? E aqui, detalhe para essa questão aqui em amarelo, que o STF já falou que embora seja de praticar reiteradamente ou não, o STF já pacificou a questão de que precisa ter uma permanência, precisa ter uma estabilidade a associação para o tráfico. Tá? O que costuma cair nos concursos é a comparação. Né? Então o que cai? Aqui é 3 ou mais, aqui é 4 ou mais, aqui são 2, né? Aqui não tem número fixo, mas o que a gente mais vê cair são a comparação, é a comparação desses dois. Tá? Organização, vamos começar por ela. Esse é o tipo penal, a pena vai de 3 a 8 anos, pena base, né? Pena do caput. Por ela já ter isso expresso no seu tipo, né, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações, costuma cair também a questão de que isso é entendido como cúmulo material. É meio óbvio, né? Porque o bem jurídico, se o crime é autônomo, como de fato então é evidente que o cúmulo é material. Né? Não é crime hediondo, isso daí costuma cair bastante também. É crime permanente, porque enquanto eu estiver me associando no sentido de promover, constituir, financiar e etc., eu estou praticando o crime. Tá? E mera conduta também, porque basta a mera associação e ele não admite tentativa.
Tá? Só uma curiosidade da lei, voltando aqui um pouquinho, vocês vão ver que esse artigo aqui que eu coloquei, ó, é o artigo 1º, ele define o que é organização criminosa. E os crimes de organização criminosa vêm desse artigo aqui. Então, quando a gente faz a leitura do crime, é como se fosse assim, ó, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, e aí a gente volta e lê quase que isso daqui. Né? Porque aquele termo organização criminosa, ele acaba sendo substituído pela definição legal do artigo 1º. Né? Então, é uma lei penal aqui que a gente pode chamar por remissão, né? Então ele faz remissão ao termo organização criminosa, que está exatamente no artigo imediatamente anterior. Tá? Então os verbos nucleares do tipo promover, constituir, financiar ou integrar. Isso daqui é importante. Pode ser composta por sujeitos inimputáveis? Então, por exemplo, o que é essa composição por sujeitos inimputáveis? Imagina que tem um sujeito maior de 18 anos e 3 sujeitos, sem pensar nos outros, só pensando no requisito quantidade, né? Que são 4 ou mais. Tem um sujeito que é maior de 18 e 3 que são menores. Eu tenho crime de organização criminosa só pensando na quantidade? Tem. Tá? Tem. E aí esse outro ainda vai responder corrupção de menores. Ou corrupção, eu acho que aqui no caso o mais adequado seria porque tem uma causa de aumento específica. Tá? Então se tem causa de aumento específico, delito autônomo. Tá? Então essa questão é importante, sempre cai, tá? Eventualmente, uma pessoa que tem alguma deficiência mental, por exemplo, ela é incapaz também vale aqui para o cômputo, tá? Então, inimputáveis de maneira geral. Agora, pessoal, eu vou depois disponibilizar os slides. Eu não vou entrar muito no mérito do que é obstrução de justiça, entre aspas, né? Porque tem gente que fala que isso é um crime de obstrução, tem gente que fala que não é, enfim. Mas eu coloquei um link aqui, tá? Tá meio verdinho aí, mas tem um link. Então, que é um artigo externo do Conjur, super fácil de ler, rapidinho. Se vocês tiverem interesse, quiserem entender o que é melhor essas questões, tem algumas questões que são postas de discussão, de debate, é um crime relativamente novo, né? Então, esse artigo ele traz algumas questões bem relevantes, tá? E esse crime, verbo nuclear, impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal, de novo, que envolva organização criminosa. Tá? Então, para eu ter esse crime, tem que envolver organização criminosa. Né? Então, se eu, por exemplo, eventualmente, taco fogo numa prova de um crime que eu cometi sozinho, tem obstrução da justiça? Nesse artigo, não. Porque o crime não está envolvendo a organização criminosa. Tá? Então, por isso que o pessoal fala que esse não é um crime clássico de obstrução da justiça. Né? Porque ele se refere, então, somente à organização criminosa. Tá? E também tem toda uma questão se eu posso destruir provas, se não posso. Outra questão que eu acho relevante, ele fala em investigação de infração penal. Então, configura esse crime depois que a ação penal é proposta? Não tem mais investigação no sentido estrito, né? Esse artigo que eu coloquei para vocês, ele trata um pouco do tema. O Fachin já falou que pode, por exemplo. Né? E esse artigo faz uma crítica pontual ali a essa posição do Fachin. Tá? Eu também, nesse ponto, eu concordo com o artigo. Tá? Aí depois tem o link, vocês acessam, se tiverem interesse, né? Fica como um plus aí para vocês. Aí vem aquelas coisas chatas pra caramba, que são causas de aumento, que a gente tem que decorar, que não tem jeito. Aqui o curioso da lei é que ela faz uma grande salada pra gente, pra deixar tudo mais difícil, né? Ela tem 2 causas de aumentos. A primeira delas é emprego de arma de fogo, tá? E esse aumento vai até a metade. Esse emprego de arma de fogo é emprego. Ou seja, não basta que a pessoa tenha uma arma de fogo na organização criminosa. Ela tem que empregar a arma de fogo na organização criminosa. Tá? Outra coisa que também faz diferença, vocês vão ver que aqui é emprego de arma de fogo. Lá na associação, quando a gente for dar uma olhadinha, vocês vão ver que é armada, não é arma de fogo.
Essa diferença também é relevante, tá? Então aqui é arma de fogo, lá é armada. A princípio poderia caber, eventualmente, armas brancas também lá naquela lei aqui. Arma de fogo, tipicidade estrita, legalidade. Aí vem a segundo rol aí de causas de aumento, tá? 1/6 a 2/3. Tá? Então varia, então é diferente já dessa causa de aumento, que é até metade, aqui é de 1/6 a 2/3. Né? E aí, ó, Tarcísia, né? Criança ou adolescente, tá? Então cai aqui. Funcionário público que se utiliza do cargo. Conexão com outras organizações criminosas e transnacionalidade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que vocês acham da questão da transnacionalidade aqui, sendo que no tipo, na definição, né, de organização criminosa, fala que com o objetivo de penas máximas superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Vocês acham que é bis in idem? O que vocês acham? Porque assim, já é elementar do... Eu concordo, né? Sendo mais ou menos assim, matar alguém, pena X. Se matar alguém, aumenta a pena em 1/3. Mas peraí, calma aí. Não pode, né? Eu concordo com essa observação, tá? Que gera bis in idem. O que tem doutrinadores que falam para salvar, mais uma vez, a causa de aumento? Eles falam o seguinte: só vai ter bis in idem se a pena máxima não for superior a 4 anos e ela se encaixar na questão do caráter transnacional. Então, por exemplo, se a pena for superior a 4 anos, tá? Se a pena for superior a 4 anos e tiver caráter transnacional, aí você aplica a causa de aumento. Tá? Seguindo aquela lógica do tipo misto penal, tipo misto alternativo, lembra que a gente estudou lá do ou? Aqui é a mesma coisa, não é? Se eu pratico ocultar ou dissimular, né? Eu cometo 2 crimes? Não. Então por que quando tem um ou aqui, tem uma causa de aumento? Né? Por isso que eu falo, raciocínio é importante. A gente pode usar a analogia desse raciocínio para construir a nossa tese defensiva. Né? Então aqui é quase que uma elementar alternativa. Né? Então não é um tipo misto alternativo, é um elementar alternativa. Então a gente usa aqui o raciocínio de que não poderia ter, senão configura bis in idem, com esse plus a mais de argumentação que é cabível. Tá? Parei no slide certo, né? Isso. Perfeito. Aí tem um agravante ainda, né? Para deixar a gente mais louco. Quem sabe a diferença de agravante e causa de aumento? Agravante é altera. Pode falar. Vamos lá. Não, por favor, vamos lá. Agravante ela altera a pena base. E a causa de aumento é fração. Fração? Qual é a fase da agravante? Segunda? Vamos lá, primeira fase, artigo 59. Depois atenuantes agravantes. E aí, por último, causa de aumento. Bacana, é isso aí, essa é a ordem, tá? Essa é a ordem. Então aqui é um agravante. Lembrando que o juiz ele pode fixar quanto ele bem entender dentro dos 3 a 10 anos aqui, né? Porque é um agravante. Oi? Sem falar na iluminada. Na iluminada? Iluminada. Inominada, que susto. Na iluminada, pensei que já estava fazendo uma piada interna já. Vai ficando tarde, a gente vai escutando coisa que não deve já. É isso aí. Então aqui é um agravante, tá? Então se ele comandar a organização criminosa, exercer papel de chefia na organização criminosa, ele tem um agravante. Tá? Pacote anticrime. Tá na moda, lei nova, né? Só é inconstitucional o que serve para as defesas, o que não serve é manifestamente constitucional, né? E
Início do cumprimento da pena em presídio de segurança máxima se a organização criminosa é armada. Aí vem as coisas que o nosso legislador é capaz de fazer. Aqui a organização tem que ser o que? Armada. Lá é arma de fogo, aí ele tem que se decidir. Né? Porque uma hora ele fala que é arma de fogo, outra fala que é armada. Por questão lógica, o armada tem que ser interpretado aí como arma de fogo. Né? Sob pena de não fazer nenhum sentido. Né? E aí também ele dá a impossibilidade de progressão de regime e livramento condicional se houver prova que o agente ainda integra a organização criminosa. Tá? Então, se a pessoa ainda integra a organização criminosa, ela não progride, ela não tem livramento. Não tem nada. Acho que pode ser que tenha algumas questões de constitucionalidade disso aí no futuro, mas levando em consideração que o STF, nos delitos de associação, tem a questão associação para o tráfico, tem a questão do livramento condicional na associação para o tráfico, que é a lei específica em relação à lei geral do Código Penal, e ele falou que pode estabelecer, STJ, tá? Ele falou que pode estabelecer essa diferenciação. Acredito que eles devem seguir no mesmo caminho aí, por uma questão de lógica, né? Vamos lá, essa daqui eu acho que é a discussão mais interessante que a gente tem aí, que eu acho que pode ser alvo de questionamento, tá? A gente teve a definição de organização criminosa na Lei 12.850. Um pouquinho antes da Lei 12.850, teve essa lei que permitiu o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição, tá? Quando os crimes são praticados por organização criminosa. E lá ele dava uma definição de organização criminosa, tá? Uma definição que não é compatível com a da Lei 12.850. Ou seja, a Lei 12.694, ela anterior, falava, nos casos de organização criminosa, pode ter julgamento em primeiro grau, colegiado, e a definição que eu estou dando é X para os efeitos dessa lei. Depois vocês dão uma olhadinha na definição, que agora essa definição para mim não é importante. A discussão que eu quero trazer para vocês é se existem duas definições de organização criminosa no nosso ordenamento jurídico, uma dada por essa lei específica, que é para fazer julgamento colegiado em primeiro grau, e outra dada pela Lei de Organização Criminosa, da Lei 12.850, ou não. A gente tem que interpretar essa Lei 12.694, o conceito de organização criminosa dado na Lei 12.850. Essa é a discussão. Tá? Rômulo de Andrade, alguém já ouviu falar nele? Se eu não me engano, ele é procurador, muito bom autor, tá? Excelente autor. Ele fala que sim, temos duas definições de organização criminosa no nosso ordenamento. Por quê? Porque como o artigo 2º é diferente e ele fala que define, né, para os efeitos dessa lei. Então, por uma questão de especialidade, digamos assim, quando a gente quiser aplicar o julgamento colegiado, a gente tem que olhar a definição da lei própria, que é a própria lei que dá o procedimento para a organização criminosa. O Bittencourt fala que não. O Bittencourt fala que a Lei 12.850 é posterior, ela exauriu o tema organização criminosa, de forma que, para evitar conceitos contraditórios no mesmo ordenamento jurídico, conceito legal de organização criminosa, a gente precisa interpretar por referência a Lei 12.850. Mas a discussão é relevante. Então eu acho que é importante vocês saberem os argumentos para os dois lados. Então uma é esse argumento aqui do para os efeitos dessa lei, aí é até um pouco interessante, porque o Bittencourt ele também usa, ele faz uma interpretação diferente com base na mesma palavra, né? Mas cada um vai interpretar de uma forma. Mas o mais interessante é a questão que ele fala, que a organização criminosa, a lei de organização é posterior, então ela revoga anterior, e o outro fala que não, porque são leis que regulam temas diferentes. Uma regula um crime específico, né? E a outra regula o conceito novo para a decisão colegiada. Isso daí fica mais a título de curiosidade. O Matheus falou que isso daí caiu numa prova oral
Eu não sabia. Interessante que mostra que tem relevância o tema. Tá? E acredito eu que lá seria importante você demonstrar conhecimento, né? Porque nunca vi uma questão que de fato se debruça sobre isso, que tem uma resposta certa, porque eu nunca vi jurisprudência, para falar a verdade. Tá? Mas é importante demonstrar conhecimento. Associação criminosa. Tá? Também é um delito autônomo, então nesse ponto todos eles são autônomos. Tá? Ponto em comum. Pressupõe estabilidade e permanência, posição pacífica da STJ, não é crime hediondo, né? Crimes, então não engloba a infração, a contravenção penal, permanente, mera conduta, né? Normal, não admite tentativa. Fazer de novo aquele ponto, né, do concurso eventual, associação criminosa, é importante a gente saber diferenciar. Mais uma vez, os sujeitos que compõem a associação podem ser inimputáveis. Tem uma causa de aumento de até metade, se ela for armada, que é aquele ponto que a gente já falou da diferença de ser armada e ser arma de fogo, né? Emprego da arma de fogo. A questão de ser armada tem que ter emprego efetivo também da arma, né? Participação da criança e do adolescente também tem a causa de aumento. Tá? Aí aqui é importante a gente ter em mente que, agora um pouquinho na onda aí do pacote anticrime também, né? Ele tem alguns institutos despenalizadores, ou melhor, eu gosto de falar um pouco de despenalizadores, né? Porque não são descriminalizadores, né? Descriminalizadores seria a gente não entender que aquilo é crime, né? Então são mais despenalizadores, né? Que é o acordo de não persecução penal, tipo base cabe aqui, tá? E a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima 1 ano. Tá? Tem a possibilidade, eventualmente, de substituir ela por restritivas de direito, dependendo da pena, né? Que vai ser fixada. Se não tiver nenhuma causa de aumento, eventualmente, tá? dá pra substituir. Só voltando um pouquinho, no crime de organização criminosa, também pode caber eventualmente o acordo de não persecução. Tá? Suspensão condicional do processo não cabe, porque a pena é de 3 anos, a pena mínima, né? Tá? E eventualmente pode caber também a substituição. Eventualmente. Depende do quanto o nosso colega for condenado, né? Associação para o tráfico. Dentro daquilo que a gente já falou, né? Aqui a questão mais importante é da estabilidade e permanência, porque como tem um requisito quase que contrário na lei, né? Então isso cai bastante nos concursos, porque é uma interpretação de jurisprudência. Importante, não é crime hediondo, tá? Porque os concursos também gostam de fazer essa pegadinha. Como tráfico é crime hediondo, associação é? Não. Tem jurisprudência já do STJ, fundamento para essa jurisprudência, legalidade. Né? Se a lei não o tratou assim, não cabe a gente fazer nenhuma interpretação extensiva em direito penal. Livramento condicional, que é aquela questão do livramento condicional diferenciado, né? O STJ entendeu que é possível esse livramento condicional diferenciado no crime de associação, tá? Então não segue o Código Penal aqui especificamente, o cumprimento tem que ser de 2/3, essa é a regra base, né? Se ele for reincidente específico, aí não pode estar se utilizando do benefício do livramento. Crime permanente, mera conduta, não cabe tentativa, isso daí vai para todos aí nessa lógica. Estamos acabando, pessoal. Cabe ao acordo de não persecução penal, tá? E também tem essa possibilidade da restritiva, vai depender da pena. Sim, dúvidas? Aqui foi bem mais rápido, hein? Bem mais rápido. Certo? Dúvidas? Ninguém? A gente tinha quando a gente estava na faculdade, quem perguntava por último, assim, quando já estava acabando, era execrada. Sempre puxava minha orelha na faculdade.